Bom, boa noite. Hoje vamos continuar com as nossas aulas de manipulação de banco de dados MySQL com linguagem de programação orientada a objetos Java. Na nossa última aula, nós vimos como fazer toda a configuração e importação do conector Java dentro do nosso projeto, bem como uma conexão com o banco de dados, mais uma inserção de informação dentro de uma tabela. Vimos também a criação de uma base de dados e uma tabela no PHP-MyAdmin, no MySQL, utilizando o PHP-MyAdmin. Hoje nós vamos ver como fazer a leitura de uma tabela dentro de uma base de dados via programação orientada a objetos com Java. Bom, toda a parte de importação do conector é a mesma coisa, né? Visto que já foi feito na nossa última aula. Porém, nosso conector já se encontra dentro da nossa biblioteca. Então, nosso conector Java já está aqui. A importação, eu utilizei o projeto como se eu utilizei o mesmo projeto que nós utilizamos para fazer a inserção, né, seguindo o nosso guia de estudos. E o próximo tópico do nosso guia de estudos é exatamente a consulta de dados utilizando Java com base de dados MySQL. Bom, antes de mais nada, a gente precisa de ir no Champ, né, para startar o nosso Champ. Então vamos em C2 pontos, Champ Control. Precisaremos de inicializar o MySQL. Bom, já vou inicializar o Apache também, para que a gente possa acompanhar tudo que é feito através do PHP-MyAdmin. Feito aqui. Bom, vamos ver lá no PHP-MyAdmin. Janela. localhost, PHP-MyAdmin. Bom, eu vou me conectar nesta mesma base de dados que nós criamos na última aula, aula DBPO. Dentro dessa base de dados, aula DBPO, nós temos uma tabela DB usuário. Então, vamos ver essa tabela DB usuário. A estrutura dela é um ID, um nome e um telefone. Esse registro está completamente fora, né, do objetivo dele. Vamos excluí-lo para que nós fiquemos com esse teste, que a gente pode até inserir outro registro lá via nosso programa, para que a gente tenha um contexto mais próximo da realidade. Então, o ID, eu tenho o ID 2, eu tenho o nome teste e eu tenho o telefone X. Que essa é a minha estrutura, essa é a minha base de dados, como ela está. Voltando no nosso programa Java, o pacote nosso continua o mesmo, né? br.stab.bd, é o mesmo pacote, está aqui. E eu vou precisar de alguns imports. Bom, o primeiro é o java.sql.connection, para que eu possa estabelecer a conexão com o meu banco de dados. Vou utilizar também o java.sql.driverManager, java.sql.resultSet. Esse daqui é novo, né? Esse é onde eu vou utilizar para criar uma variável do tipo resultSet para jogar o resultado de uma seleção dentro de um resultSet. Vou precisar também do java.sql.statement para que eu possa executar o comando, né? Que no caso nosso aqui vai ser o select.
Criei uma classe consulta pessoa. Essa classe, para mim, é uma classe main, né? Então, é uma classe onde possui um método de execução. Então, essa linha aqui me indica que essa classe é uma classe executável pela existência do método main. Aqui dentro do método main, eu declarei algumas variáveis. Primeiro, conexão do tipo connection, inicializei com null. STM do tipo statement, inicializei com null. MSG do tipo string, essa variável, na verdade, eu não estou utilizando, porque eu estou mandando mensagem, eu declarei ela para mandar as mensagens que eu utilizo no console. Mas eu já estou mandando mensagem direto no console, não preciso. Uma string SQL, e inicializei com vazio. E um result set RS, né? O nome da minha variável é RS, do tipo result set, inicializei com null também. Bom, abri o meu bloco try. Aqui dentro do meu bloco try, eu fiz, né, uma instância com o meu conector, com o meu driver de conexão. Lembrando que esse driver meu de conexão, ele vai estar aqui dentro do meu conector que eu importei, né, o jar que eu importei dentro do meu projeto. Então, olha lá, com.mysql.jdbc.driver, com.mysql.jdbc, com.mysql.jdbc, está aqui, e driver é a minha classe. Cadê a minha classe? Driver. Driver está aqui a minha classe. É a classe que eu vou utilizar, né? A classe que eu vou utilizar deste meu conector. Bom, declarei na linha de baixo uma variável, atribuí para dentro da minha variável conexão driver.getConnection, é um método, né, que vai retornar uma conexão, né, vai retornar um connection. Esse getConnection é um método de driver manager que recebe como argumento 3 strings. Primeiro string é a string de conexão com o meu banco de dados. Então, eu tenho aqui que meu banco de dados se chama aula.ddpo, está em localhost, está rodando nessa mesma máquina, na porta 3306. Ok? O usuário de conexão no meu banco de dados é o root e a minha senha é vazio, ou seja, é uma instância que não tem é uma instalação, né? Nessa instalação, o meu usuário está sem senha, é o padrão do chat. Associei, né? Atribuir para dentro de STM a minha conexão .createStatement para eu criar um comando. E nesse ponto, eu simplesmente exibi no console a mensagem conexão realizada com sucesso. Ok? Até nesse ponto aqui, se eu executar o meu aplicativo, ele vai aparecer uma mensagem no console, conexão realizada com sucesso. Se eu quiser testar, eu posso... Deixa eu mudar o meu teclado. Agora sim. Se eu quiser rodar até esse ponto, posso rodar o meu aplicativo, executar o meu aplicativo, simplesmente para testar se a conexão foi bem sucedida. Bom, conexão realizada com sucesso significa que ele chegou nessa linha, então eu consegui realizar a conexão com o meu banco de dados. Vamos agora à nossa instrução SQL.
Atribuir para minha variável string SQL o quê? Select asterisco from pb usuário. Select asterisco from significa que eu vou selecionar todas as colunas da minha tabela pb usuário. E eu não fiz regra, não fiz clause nowhere nenhuma, então, além de selecionar todas as colunas, aqui neste caso, vou selecionar todas as linhas. Ok? Bom, atribuir para o meu record set, para minha variável do tipo record set, o que? O stm.executeCarry, ou seja, o executeCarry recebe como argumento um string SQL e retorna os meus registros através de uma record set, tá? Que eu atribuí para o meu RS. Aqui eu faço uma cláusula where e a condição da minha cláusula where é rs.next. Quando não, ele vai pegar todo registro da minha record set e quando não tiver nenhum registro mais, ele retorna false. Aí vai ser a condição de saída do meu while. Que se minha condição, se eu passar o while false para dentro da minha condição de while, é uma condição de parada. Então, o record set, quando ele pegar um próximo registro que não existir e o retorno for falso, ele vai sair da minha condição, vai sair do meu lapso de repetição. Agora aqui dentro, já podemos subentender que estamos percorrendo todos os registros do retorno da minha consulta, então agora aqui eu preciso de tratar este retorno para mostrar, para exibir, para alimentar qualquer informação que eu desejar. Neste caso, eu declarei três variáveis. Uma chamada id do tipo int, uma chamada nome do tipo string e uma chamada telefone do tipo string. Eu já declarei esse id do tipo int e já atribuí para ele, né, recordset.getInt e passei como argumento 1. O que eu estou retornando aqui? Eu estou retornando o registro da vez que eu estou percorrendo e que eu estou pegando inteiro que está na posição 1 do meu record set, ou seja, vai estar na primeira posição do meu record set. A minha tabela lá é ID, nome e telefone. Então o ID está, como eu fiz o select asterisco from, eu especifiquei as colunas, está na mesma ordem que a minha tabela foi criada. O ID está na posição 1, o nome está na posição 2 e o telefone está na posição 3, ok? Só que o ID eu pego como um getInt, porque ele é um inteiro, que está na posição 1, e jogo para dentro da variável ID. Pego um getString que está na posição 2 e jogo para dentro da variável nome. E pego um getString que está na posição 3 e jogo para dentro da variável telefone. Só observando a estrutura da nossa tabela, ela é ID, quando eu faço select asterisco from pb usuário, ela vai me retornar nessa ordem, ID, nome e telefone. Então, eu jogo o primeiro, né, a coluna que ele me retorna na posição 1, eu jogo para ID, que ele me retorna na posição 2, eu jogo para nome, que ele me retorna na posição 3, eu jogo para telefone. GetInt, o ID, porque o ID é uma coluna do tipo inteiro. E getString para nome e telefone, porque são colunas do tipo string. Ok? Agora, esse trecho aqui abaixo é simplesmente para exibir no console o resultado da nossa aplicação. Ou seja, cada vez que ele passar no enquanto, ele vai pegar o registro do meu record set da vez, pegar cada coluna desse meu registro da vez, que é o ID, o nome e telefone, jogar para uma dessas variáveis, ID, nome e telefone. Agora aqui eu vou exibir, né, as minhas variáveis ID, nome e telefone. Essa string que eu coloquei aqui atrás é só para concatenar e ele aparecer para mim ID2, nome, teste e telefone, tal, tal, tal.
Boa noite, professor.